A Itália é o país com mais idosos de toda a Europa e o segundo país com mais idosos de todo o mundo, só perde para o Japão. Aqui, a cada 5 italianos, um tem mais de 65 anos de idade. Mas não pense que a Itália, por ser um país relativamente mais rico que o Brasil, está livre dos desafios em relação ao envelhecimento populacional. Envelhecer é um processo que para muitas pessoas é complicado, né? Porque geralmente a velhice está associada à doença, a incapacidades, a perdas. Então, envelhecer é complicado. Envelhecer num país em desenvolvimento é muito mais complicado. O envelhecimento populacional brasileiro não é uma projeção, é uma realidade. Segundo projeção do IBGE, em 2 décadas, teremos mais pessoas acima dos 65 anos do que crianças de 0 a 13 anos. Somos um país em desenvolvimento, uma nação que ainda busca alternativas para melhorar a saúde, educação, a economia. E é nesse contexto que entra o envelhecimento populacional. Um fenômeno que exige muita responsabilidade de nossos governantes, líderes, mas também minha e sua. Acho que, a princípio, os maiores desafios estão na área da saúde. A gente hoje, a maior parte da população não tem acesso a condições adequadas de cuidados em saúde. E aí isso se agrava ainda mais para a população idosa. A gente não consegue trabalhar com prevenção de doenças ou promoção de saúde. E aí a gente não consegue, por exemplo, então a gente tem muito mais pessoas doentes. Outras coisas que a gente não consegue é acesso a um diagnóstico. Um diagnóstico de uma pessoa com mal de Alzheimer, por exemplo, é muito complicado. A gente precisa de vários especialistas, a gente precisa de uma avaliação neuropsicológica que poucas pessoas têm acesso. Só que, por exemplo, o diagnóstico específico dá muita condição de cuidado. A gente consegue objetivar as nossas ações para ter um prognóstico muito melhor da doença. Uma evolução mais, no caso do Alzheimer, um prognóstico bom é uma evolução mais lenta das perdas cognitivas. Isso a gente conseguiria com um diagnóstico correto, mas a maioria da população ainda não tem acesso a isso. Se agora as pessoas envelhecem sem saúde cognitiva, elas passam a ficar dependentes, elas não podem mais contribuir tanto com a sociedade, né? Na verdade, elas passam a ficar muito mais isoladas da sociedade e elas provocam um grande problema no entorno, porque alguém vai ter que cuidar desses idosos. Em geral, por sermos um país mais pobre, quem cuida dos idosos são os próprios familiares. E aí você tira essas pessoas que estão saudáveis, que são mais jovens, são filhos e netos e primos, irmãos, esposos e esposas dos idosos que estão envelhecendo com essas doenças, e você tira também eles do mercado. Então, essas pessoas precisam parar de trabalhar e aí não tem fonte de renda, e aí você provoca um efeito de cascata. Então, entender a saúde cognitiva é uma contribuição importante para a gente tentar amenizar esse impacto do envelhecimento. Eu acho que é o maior desafio do idoso brasileiro é envelhecer no contexto da desigualdade. Tem desigualdade financeira, desigualdade social, desigualdade etária, né, muito acentuadas. Para as pessoas que não têm um poder aquisitivo mínimo,
os desafios são gigantescos, né? As pessoas que têm acesso à saúde de qualidade vão poder realmente ter um envelhecimento muito melhor, né? Mas eu acho que é uma preocupação enorme e a gente tem que pensar nisso hoje, investir hoje, porque é uma coisa que está acontecendo e não tem como evitar. E que é ótimo que aconteça, né? É ótimo que aconteça. Mas tem coisas básicas. Por exemplo, a gente não tem calçadas em São Paulo, né? Então as pessoas dizem não tem calçadas para pessoas que têm problemas de locomoção. Mas isso vai desde pessoas mais idosas, pessoas que estão empurrando um carrinho de bebê, ou mulheres que andam de salto alto, né? Não tem calçada. Essa é uma primeira providência que eu acho que seria fundamental para evitar quedas, né? E que uma queda numa pessoa idosa pode ser fatal. Até 2050, os idosos serão responsáveis por 20% da população nos países em desenvolvimento. Imagine esse grande número de pessoas tendo que conviver com a falta de pensões, falta de apoio à proteção social e falta de acesso a serviços de saúde adequados. Certamente uma realidade caótica, principalmente quando lidamos com um país como o nosso, que é imenso. Há uma urgência de mudança, e que comece por nós. Envelhecer é extremamente desafiador. Envelhecer do Brasil, eu acho que a gente tem um desafio muito grande, que é de mudança de cultura, né? Existe essa questão do impacto dos desafios e oportunidades, elas servem para todo mundo, para as empresas, que tem que olhar para isso, serve para o governo, que tem que olhar para os impactos, né? Um número que eu digo, esse ano os idosos movimentam R$1 trilhão no Brasil, é 1/3 da economia, e ninguém olha para eles, né? Quando alguém se separa, ele vai morar na casa de quem? Desse idoso. Quando alguém fica desempregado, quem é que vai pagar essa escola ou quem é que vai ajudar em alguma coisa? O idoso, independente de classe social. Não estou falando que é o idoso que tem muito dinheiro, não é nada disso. Mas independente de classe social, o idoso ele é um arrimo financeiro das famílias. Nós temos Brasis, né? Dentro de uma cidade, por exemplo, Rio de Janeiro, a gente tem vários tipos de Rio de Janeiro. Dentro de um país como o nosso, a gente tem uma diversidade absurda, né? Então, o que eu percebo a gente avançou, nós avançamos, nós vivemos mais, nós controlamos melhor as doenças crônicas. Mas, de certa forma, nós vamos envelhecer e é irreal achar que não teremos problema. Não é real. Porque envelhecer é igual a perder capacidade. Isso é um fato biológico. Isso é uma coisa que a sociedade não quer enxergar. De um modo geral, essa coisa do eufemismo, né? Um envelhecimento bem-sucedido, a melhor idade. Essas palavras são delicadas, porque nem sempre mostram, ou pelo menos nem sempre questionam a realidade dos fatos. No mundo todo, apesar de o mundo todo estar envelhecendo, a gente vê tipos de envelhecimento diferentes. Ou seja, países que têm uma maneira de se constituir que o envelhecimento é só mais uma fase de boa qualidade de vida, e alguns, como o Brasil, que envelhecer significam quase que exclusivamente problema, doença, hospital, médico, prejuízo. E essa comparação, e quando a gente faz essa análise dos países que envelhecem bem com um país como o Brasil, é que a gente vai aprendendo devagarzinho o que influencia isso. E obviamente não tem uma resposta única, mas felizmente tem várias respostas que nós podemos agir, que nós podemos interagir, seja individualmente, seja socialmente, ou seja, o país como um todo, os governantes, a sua família, a sua empresa, o seu grupo de amigos e você também. É o conjunto, é o todo. Um dos maiores desafios do Brasil em relação à longevidade é o de garantir o envelhecimento populacional com qualidade. Valorizar o idoso e promover políticas públicas pode ser um bom caminho para isso.
Então, o nosso país, por estar em processo de desenvolvimento, ainda não tem as condições plenas para atender dificilmente vários tipos de faixa etária, mas a velhice também. A gente não tem, por exemplo, políticas públicas para a velhice. Por ser um tema que há pouco tempo tem se debruçado, há muito já se estudava, a gente já sabia de velhos há muito tempo. Mas há pouco tempo a gente tem dedicado uma efetiva atenção para ver quem são esses velhos, porque antes, como o velho estava associado à morte, não precisava se estudar muito, porque logo eles iam morrer. E hoje, como a gente tem esse processo, um aumento da expectativa de vida, começou a se debruçar a respeito para pensar qual é esse tipo de população e quais são as necessidades dela. O Brasil está um pouco atrasado nessa dimensão. O Brasil avançou muito no que diz respeito a jovens, a jovem idade adulta. Agora, em relação à velhice avançada, à velhice dependente, nós estamos numa situação muito precária, não é? E muito sem ideias inovadoras, embora essa seja uma preocupação que tem caracterizado muito a geração, porque antigamente, até hoje, muita gente fala, boa velhice é aquela com a família. É um pouco um preconceito, vamos dizer assim, preconceito no sentido de alguma coisa que você não discute. Mas quando eu vejo a minha geração, nós que estamos entrando na velhice, a ideia é não, eu tenho filhos maravilhosos, mas eu não quero ficar dependendo deles, não quero morar com eles. Então a ideia de moradias, de novas formas de convivência entre os idosos passa a ser cada vez mais importante e mais atraente, não em termos de solução, mas de reflexão, como é que a gente poderia criar instituições interessantes e agradáveis nessa direção. Então hoje a gente tem, por exemplo, poucos lugares para cuidados de velhos. A gente tem poucos, por exemplo, centro-dia, que é um lugar onde o velho vai, o idoso, depende como ele quer ser chamado, passa o dia com atividades, com terapia ocupacional, com fono, com música e volta no final do dia para sua família. Hoje a gente tem poucos desses lugares que oferecem esse tipo de cuidado. Um quarto da nossa população vive com pouco mais de R$ 400 por mês. Isso coloca aproximadamente 55 milhões de brasileiros no que o Banco Mundial chama de linha da pobreza. A curto, médio e longo prazo, isso tem impacto fortíssimo quando falamos sobre envelhecimento. Então, quando os recursos são poucos, quem mais sofre em restrições são os grupos que estão nas pontas. Então, os grupos não produtivos. Tendo que escolher entre as crianças e os velhos, escolhe-se os velhos. A escolha pela criança já foi feita quando a gente oferece uma educação de péssima qualidade há várias décadas. E nisso nós estamos sepultando o futuro do país, mas parece que a gente não percebe. Sabemos que a saúde cognitiva ela tem alguns componentes. Além do genético, evidentemente, algumas pessoas desenvolvem Alzheimer aos 65 e outras chegam aos 105 sem Alzheimer. Existe uma contribuição importante de outros fatores, por exemplo, acesso à educação, o nível de renda. As pessoas que têm acesso à educação e o nível de renda elevado, elas podem acompanhar a saúde melhor e eventualmente retardar o aparecimento da doença. Elas podem, as pessoas elas podem praticar mais exercícios e assim também se proteger contra o declínio cognitivo. Exercício físico causa menos danos vasculares no cérebro e, por sua vez, menos danos cognitivos. E a gente sabe que quem tem tempo de praticar exercício físico, quem tem qualidade de vida para praticar isso daí, são pessoas que, em geral, atingem um nível socioeconômico um pouquinho melhor. Então, sair da pobreza é também cuidar da saúde cognitiva dos idosos. E como diminuir a pobreza de uma nação? Seria a educação uma saída para isso? Preparar um país para o caminho do progresso jamais será tarefa fácil. Quem tem uma condição socioeconômica melhor, estuda, tem um nível educacional maior,
favorece ao envelhecimento mais saudável. Porque, de um modo geral, o sujeito tem relações melhores que eu digo não é uma boa palavra, mas ele se relaciona e consegue empregos melhores, isso dá salários melhores, também ele consegue ter um estilo de vida melhor, porque ele pode ter um tempo para fazer exercício, um tempo para fazer um lazer, um dinheiro para poder comer melhor. Os idosos que tiveram que trabalhar de forma braçal no campo, ou mesmo na cidade, trabalhos com pouco desafio intelectual e muito desafio físico, em geral chegam na idade mais avançada com menos saúde. E não tem nada que dá mais satisfação, felicidade, bem-estar e equilíbrio do que esse encaixe, do que eu acredito que posso acrescentar para o mundo, daquilo que eu acho que sou útil, daquilo que me alimenta com algo que faz bem para mim e para o outro. Esse encaixe maravilhoso aumenta demais a nossa capacidade de envelhecer bem. A gente fica leve, a gente fica tranquilo, porque de repente tem um trajeto bem claro que eu tenho que fazer. E aí realmente o envelhecimento no Brasil, especialmente porque a gente não cria para o idoso esses caminhos, essas alternativas, é que tornam o envelhecimento no Brasil também tão fragilizante. Por isso que o idoso no Brasil, infelizmente hoje, ao envelhecer e ao aposentar, costuma ser uma hora muito crítica para o aparecimento de doenças, porque a gente não consegue ainda, ou enquanto país, legitimar algum caminho que ele possa se redescobrir. Porque, na verdade, ele nunca se descobriu, exatamente por aquela discussão nossa de autoconhecimento. E agora? Agora piorou. Meus filhos já estão criados, já saíram de casa, eu já trabalhei, já estou aposentado. Cadê propósito? Se eu não conseguir olhar bem dentro para mim e para o outro, adoecimento. Sabemos o que é estar em desenvolvimento. Olhamos acanhados ainda para nações europeias, por exemplo, que já alcançaram isso. Mas não tem receita de bolo. Cada país tem a sua realidade. O envelhecimento populacional é um fenômeno global, mas ele acontece mais rapidamente em países em desenvolvimento como o Brasil. Ou seja, nós temos menos tempo para nos ajustarmos a essa transição demográfica. Como encontrarmos soluções para criarmos um ambiente mais favorável ao envelhecimento da nossa população? Como enfrentarmos esses desafios? A expectativa de vida em território italiano é de 80,6 anos para os homens e de 84,9 para as mulheres. O medo em relação a um colapso previdenciário já é sentido por aqui há algumas décadas. A taxa de natalidade caiu absurdamente e muitos jovens estão deixando o país em busca de novas oportunidades profissionais. Que lição fica para nós? Talvez de que dinheiro não resolve tudo. Ajuda, mas não nos deixe imunes aos problemas. O Brasil não tem que copiar as nações ricas, mas aprender com o caminho que eles já trilharam e gerar novas reflexões para encontrar o nosso próprio rumo. Então, este fenômeno, na Inglaterra vitoriana, num país rico, com um monte de colônias e tarará, eles prepararam o processo naturalmente, o processo de envelhecimento populacional natural. Num país rico que criou 1000 estruturas para atendimento em casa, para manter o idoso em casa, ou para mudar esse idoso daquela casa que era um sobrado para uma casa térrea, ou para mudar para uma casa térrea que tem uma chamada, Ward and Control Flat, uma chamada, em tudo que é cômodo, você pendura, puxa a cordinha, e nós temos que fazer o mesmo serviço, um pouco mais rápido, com um pouco menos de dinheiro, e temos que ser muito criativos. A solução deles não serve para nós, né? E nós acho até que estamos fazendo a nossa lição de casa, né? Então, a farmácia popular, temos academias ao ar livre, em suma, a gente está fazendo a lição de casa. A gente, infelizmente, tem muito problema com os políticos, mas tem muita gente que pensa esse país. Então, hoje, o nosso país ainda tem pouco tempo tentando pensar sobre isso.
Então a gente não tem estrutura de previdência mesmo para pensar sobre a velhice, a gente não tem estruturas físicas mesmo. A nossa estrutura para acessibilidade, para portadores de necessidades especiais já não é uma coisa muito ainda levada a sério no país. E o idoso entra nessa realidade. Uma coisa interessante, eu vejo notícias todos os dias, assim, as empresas têm que se preparar hoje para os novos jovens, a geração Z, porque eles que escolhem aonde vão, como que vai ser as novas empresas e tal. Só que quando a gente olha para a planilha fria do IBGE, quando a gente olha para os números hoje a gente tem 50 milhões de pessoas acima de 50 anos. Né? Em 13 anos, aí em 2030, 12 anos, a gente vai ter 70 milhões. Se eu comparar com a força de trabalho, né, de pessoas de fato com vontade na economia, eu vou ter muito mais pessoas acima de 40 anos disponível para trabalhar do que pessoas jovens. Então, minha pergunta é, será que a discussão que a gente está fazendo hoje faz sentido? Né? Eu estou falando que esses jovens hoje, logo em breve, eles não serão mais tão jovens, eu não estou falando de algo tão distante, e a gente precisa repensar modelos de saúde, modelos de trabalho, inclusive, por exemplo, na TV. Você não vai ter tantos jovens atores disponíveis, você não vai ter âncoras de jornal tão jovens, você não vai... E a sociedade como um todo, ela vai mudar, mas a gente vive numa cultura latina onde a gente prega muito essa questão da juventude eterna, de viver jovem para sempre e tal. Eu não estou falando que as pessoas têm que ter desejo de envelhecer, não é isso. Mas as pessoas têm que saberem, e até no ponto de vista de negócio, no ponto de vista social, o envelhecimento ele gera três, eu chamo que é impactos, desafios e oportunidades. Ele tem 3 pilares. E aí você tem que escolher qual que você vai atuar ali, né? Tudo depende dessa questão. A população idosa não é homogênea. Seja no Brasil, na Itália, Inglaterra, Japão, é preciso colocar na balança diferenças regionais e, consequentemente, as condições de envelhecimento. Mesmo com um governo impecável, economia nas melhores condições, políticas públicas de alta qualidade, não ficaremos isentos como nação de responsabilidade. Sou ator, sou ativo e sou construtor de um futuro, ou sou passivo? Outras pessoas, outras coisas vão determinar e eu vou ficar quietinho. E a gente sabe hoje que, por incrível que pareça, essa mentalidade muda tudo. A mentalidade da flexibilidade, do aprendizado, é a mentalidade que vai para frente. É essa mentalidade que está nos mostrando que saúde e envelhecimento não é a mesma coisa. A mentalidade rígida, eu sou desse jeito, não estou, eu sou velho. Toda mentalidade rígida, toda ideia rígida vai te infelizmente caminhar para o copo meio vazio, para privação e não para um aprendizado, para uma readequação. Ninguém está dizendo que envelhecer é a 8ª maravilha do mundo, mas não precisa ser sofrimento, ou não precisa ser só sofrimento, porque o sofrimento existe em qualquer faixa etária. O que é importante é a gente entender que a vida não acaba aí, pelo contrário, ela pode literalmente recomeçar. O que a gente precisa é de prestar atenção que cabeça a gente está levando, que papel, como é que eu estou entendendo a minha vida e qual é o papel que eu quero ter perante a isso. E lembrando, se você arrumar tempo para a saúde, pode ter certeza que a doença vai ficando cada vez mais distante, cada vez mais longe. E o mais importante, a gente sem querer querendo contamina quem está em volta, para o bem ou para o mal. Então vamos infectar as pessoas de boas ideias, de proatividade, desse entendimento de que literalmente eu posso construir meu futuro. Do mesmo jeito que se eu guardar um dinheirinho todo mês, a minha vida toda, eu vou aposentar bem, se você investir um pouquinho do seu tempo todo dia na sua saúde física e mental, eu garanto, você vai lutar e fazer o melhor para que você possa chegar lá na frente bem. Não depende só disso, mas se você tiver certeza que você está fazendo o seu melhor, pode ter certeza que independente do que aconteça, você vai chegar lá do melhor possível, estando tranquilo de que você lutou
para respeitar esse privilégio que é estar vivo e que é envelhecer? Eu acredito o seguinte, a gente tem uma importância muito grande hoje, eu acredito que o grande foco é a educação. Não educação somente das crianças, mas educação das pessoas que estão envelhecendo. Se preparar para isso. Então, eu tenho que começar a pensar no meu envelhecimento na faixa dos 20 a 30 anos. Né? E uma coisa que eu vi o Abílio Diniz dizendo que ele começou a envelhecer, ele fez 80 aos 29, ele começou a pensar nisso. Isso é muito importante, que você começa a pensar em se poupar para muita coisa, seja no ponto de vista financeiro ou seja no ponto de vista de saúde. Né? Quando eu vou dar alguma aula e eu pergunto para os profissionais de saúde, que lidam com saúde, por exemplo, se eles têm uma boa alimentação e se eles praticam atividade física regularmente ou coisas básicas, quase ninguém. Né? Essa é uma regra que a gente acaba não fazendo e tal. Mas em algum momento a gente começa a pensar porque o corpo nosso começa a nos cobrar. Né? E é importante a gente pensar nos capitais que o envelhecimento a gente tem que ter para envelhecer. Capital social, capital familiar, capital financeiro, né? Como que eu vou construir isso? Até porque as pessoas têm menos filhos, quando não tem filho nenhum. Então, assim, essa rede de amizade, essa rede de vizinhos, essa rede de amigos é extremamente importante. Os desafios são fontes inesgotáveis de aprendizados e também de encorajamento. Já foi dito aqui que nenhuma nação está livre de desafios quando o assunto é envelhecimento populacional. Mas o que pode realmente mudar é a nossa maneira de lidar com esses desafios. Fica aqui o convite.